Do rádio, tão bom, né, a gente fazer essa interação, essa companhia, também num dia de feriado. Para algumas pessoas feriado, feriadão, para algumas pessoas ritmo normal de trabalho, algumas empresas decidiram, né, se manter trabalhando para fazer horas lá para maio. Então, Caxias é uma cidade é uma região metropolitana, tem de tudo, né, tem gente que está trabalhando, tem gente que está a mil, tem gente que está de folga já há alguns dias fazendo feriadão. É isso, né, uma grande cidade com as grandes características de uma grande cidade. E para você que está com a gente no som do rádio aqui, muito obrigada pela sua amizade e companhia. A gente começa o programa, efetivamente aqui com entrevistas já, lembrando a todos que estamos ao vivo em nome de Ótica Martinato, você conhece, você confia, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você, conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Nós estamos ao vivo pelo rádio, somos rádio, óbvio, né? Por certo, você que está conosco pelo rádio, valeu sempre, né? Em dois formatos, em AM 560 e no FM 79.9. E também outros meios de entrega a partir de agora, na Alexa, no site em tuaradio.com.br na aba ao vivo e também transmitindo com imagens aqui do estúdio, em live no facebook.com/barra Rede Tua Rádio, programa gravado, depois vai lá para o youtube.com/arroba Rede Tua Rádio. Tenho o prazer aqui de receber, né? Eu sempre gosto de pontuar que nós estamos vivendo um momento, né? Um divisor de águas. Quando a gente fala em processo civilizatório, não é a Beverly quem está falando. Isso são os vários estudiosos que estão falando, apontando que nós estamos vivendo hoje aquilo que vai ser a próxima etapa da humanidade, ou seja, uma virada de chave. E nessa virada de chave, uma coisa que eu tenho observado muito, é que vários profissionais que fazem o seu fazer técnico, eles têm se destacado não só pelo seu fazer técnico, mas pelas pessoas que são, a qualidade nos soft skills que elas têm. É o caso aqui do meu convidado, Carlinhos Santos. Oi, Carlinhos, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, tudo bem? Um prazer estar aqui conversando contigo, com os ouvintes da tua Rádio São Francisco. É sempre bom estar aqui, né? Sempre muito agradável conversar contigo né, estar aqui na tua rádio. É sempre Voltar, né, Carlinhos? voltar, exatamente. Voltar. O Carlinhos já esteve aqui comandando o programa Café e Cultura, junto com a Isa, né, Isadora Martins, por um período muito feliz, né, Muito Carlinhos? legal, foi um bom tempo, um bom programa, umas boas parcerias. Acho que foi bacana aquilo que a gente fez naquele momento. Carlinhos, deixa eu até lembrar, eu não me recordo se você tinha experiências anteriores em rádio. Carlinhos é jornalista de uma vida toda, muito dedicado ao jornalismo cultural, né, especialista nessa área, talvez um dos mais conhecedores de cultura, né, como profissional do jornalismo aqui da nossa região. Tu tinhas trabalhado já em rádio antes? Não, eu tinha uma experiência muito pontual e rápida no outro grupo de comunicação, mas não era uma frequência diária, não era um programa diário, com produção, com pauta, com, né, agendar entrevistas. Então, a minha experiência inaugural, digamos assim, efetivamente, foi aqui na tua Rádio São Que Francisco, no legal. Café e Cultura. Que massa, né? A gente tem saudade daquele período, né? A gente sabe que cultura no Brasil ainda é uma área, né, importante da vida das pessoas, mas ainda é uma área que precisa avançar. A gente tem ainda problema de formação de público, de entendimento que existe uma indústria cultural. A gente ainda está comemorando o ensaio de uma outra produção no Oscar, um ou outro artista internacionalizado. Então a gente ainda está num passinho meio curtinho ainda, né? Exatamente, mas a gente tem que justamente se enfileirar naquele grupo que acredita que a cultura seja importante e significativa para a vida das pessoas no dia a dia, né? No entendimento de que a cultura, todo mundo está mergulhado nesse universo, né? E é só um entendimento de quais são as questões que te mobilizam dentro desse grande painel que é a cultura que a gente vive, né? Então, por isso, a gente cria projetos, por isso a gente batalha pela divulgação de projetos e por isso que a gente está aqui hoje conversando contigo também. Que bacana. Carlinhos, a gente já vai entrar aqui. O assunto, né, que trouxe hoje o Carlinhos é um dos projetos, porque o Carlinhos é multiprojetos, né? Até para poder sobreviver
vê fazendo esse trabalho tão especializado tem que ser multiprojetos. A gente sabe também que a vida na cultura é muito dinâmica, mas a gente vai falar sobre conversas coreográficas. Mas para fechar esse linkzinho que eu vinha falando sobre uma virada de chave, né? De Sim. processos, de jeito de estar no mundo, eu vou dizer porque é verdade, né? O Carlinhos talvez seja uma das melhores pessoas que eu conheço, que tive o prazer de, na minha jornada de vida, conhecer. E melhores, quando eu falo, é essa coisa assim da busca constante de ser uma pessoa ética, correta. E a gente sabe que vivemos um momento muito difícil, não só na cultura, mas nessa questão da polarização de entendimentos. É um momento também de acomodações. Como é que tá fazer trabalhos assim, projetos de jornalismo, que o insumo do jornalismo, além da curiosidade, é a ética, né? Se não Exatamente. for assim, fica muito difícil. Como é que tá dentro de um cenário de tanta intolerância, dificuldade, microcorrupções e tudo mais, e fazer esse trabalho, hein, Carlinhos? Pois é, a gente caminha num terreno um pouco minado mesmo, como tu falaste, a polarização é grande e então a gente sempre tem que estar atento ao que é possível, como é possível e de que jeito a gente pode fazer isso acontecer. Então eu acho que vai se aliando com os que também acreditam nisso, que também confiam na cultura, que também acreditam que é importante isso para a vida das pessoas. Então, a gente realmente caminha num terreno complicado. Questões éticas também são, né, muitas vezes afrontadas, né, né, se pula a cerca, digamos assim, do bom comportamento, dos bons relacionamentos, da boa ética de convivência, né? Então, é um momento que exige atenção, delicadeza e competência justamente para saber por onde andar e saber o que escolher, né, o que fazer para que isso seja relevante mesmo. Então a gente vai enfrentando esses obstáculos, essas barreiras, mas buscando aliados para justamente fazer com que a cultura seja importante, o jornalismo seja importante para a vida das pessoas, assim como estar aqui conversando sobre esse tema contigo, né, para os ouvintes que nos acompanham. Então é por aí que vai, né? Que interessante observar, né? Ou seja, é quase que uma resistência gentil, né? Uma Exatamente, boa, resistência gentil. a velha máxima do profeta Gentileza. Gentileza gera gentileza. Que Então, quando a bacana. gente tiver isso, a gente ainda vai salvaguardar e acreditar um pouco, vai ter esperança, né, nas relações na humanidade, né? Essa é a tônica, né, normalmente dos projetos em que o Carlinhos está envolvido, e tem esse que é um dos mais recentes, né, do Carlinhos, que chama-se Conversas Coreográficas, Ideias em Movimento. Carlinhos, eu não mencionei, além de jornalista, né, de formação, ele é também formado em História, tem uma formação em uma especialização em Corpo e Cultura, Ensino e Criação. Eu sei que também tem aqui mestrado em Educação, tem um trabalho muito forte com dança, talvez seja um dos críticos de dança mais reconhecidos da nossa região, tenho certeza, não sei em outros âmbitos, em outras esferas, mas assim, não sei se é uma formação que as pessoas ainda fazem muito, Carlinhos. É um pouco. Nos grandes centros, sim, existe essa formação, mas no dia a dia, né, a gente vê, né, poucas pessoas interessadas em pensar, olhar, escrever, criticar, registrar a cena da dança, né? E é nessa perspectiva que o projeto surge, né? O projeto surge na perspectiva de mapear as ideias em movimento, né? O movimento da dança, as ideias em movimento desse universo da dança, no caso aqui, nesse recorte aqui de Caxias do Sul. Claro que Conversas Coreográficas, ele é um projeto que vem numa costura de outros que o Carlinhos já fez nessa mesma perspectiva, né? De mapear, de registrar, de tentar linkar também movimentos que aconteceram na dança em Caxias do Sul com aquilo que acontecia nas outras cenas, na economia, na política, na educação, porque nada é descolado, né, Carlinhos? Exatamente. A criação de arte, a criação da dança, ela está relacionada com o universo onde ela está inserida. Nada do que a dança, ou nada do que o corpo, enquanto, né, organismo pensante, né, nada do que o corpo faz, né, e aí que eu estou falando corpo, cérebro, neurônios, né, um conjunto que a gente denomina corpo, né? Que em outros tempos tinha dualidade corpo e alma, né? Que ainda permanece, mas assim, tem teóricos que já não usam mais essa expressão, mas usam a ideia de corpo enquanto, né, um organismo que se
explana, se espelha no que está, nas coisas com que ele está se relacionando. Então, nada acontece isoladamente. A dança acontece num determinado contexto, por uma determinada perspectiva, né? E é nessa perspectiva que eu justamente fiz alguns projetos, já fiz, né? Já gravei com pessoas que trabalharam na dança em outros tempos, tentando mapear esse universo também. E agora, nesse Conversas Coreográficas, a gente também retoma isso na perspectiva também de um registro histórico, digamos assim, das pessoas que trabalham, né? Dos coreógrafos, dos artistas, dos pesquisadores que trabalham com dança, para que isso justamente fique mapeado sobre um determinado tempo e um determinado contexto. E também um pouco de justiça. Algumas são mais conhecidas da história recente, mas tem aqui alguns nomes, eu vou mencionar, né? As pessoas que fazem parte dessa etapa aqui do Conversas Coreográficas. A Verônica Zevallos, tá certo, Zevallos? Zevallos. Zevallos, Matheus Brusa, Sigrid Nora, Gislaine Saquet, a Jussara Miranda, a Magda Carpegiani, a Ana Teixeira e a Vanessa Carraro. Por exemplo, na história mais recente, Matheus Brusa, Sigrid Nora segue, né? Um trabalho muito conhecido. A Vanessa Carraro também muito conhecida na história recente. Mas quando eu falo em fazer justiça, é um pouco isso. Porque tem pessoas que fizeram e continuam fazendo, mas Exatamente. a história não foi justa com elas, né? Aham, exatamente. Nessa perspectiva que a gente tem algumas pessoas que ainda seguem residindo em Caxias do Sul e duas pessoas que que partiram de Caxias do Sul e foram se estabelecer em outros contextos, em outros locais. Jussara Miranda começou o trabalho de dança aqui em Caxias do Sul, ela é caxiense, tem família aqui, mas há anos vive em Porto Alegre e tem a Mover e Companhia de Dança, que é uma companhia super importante, nacional e internacionalmente, com prêmios, com projetos reconhecidos. Então a gente traz a Jussara justamente para conversar também e fazer esse reconhecimento nessa afirmação. E Ana Teixeira também é uma bailarina que nasceu, né, e começou a dançar em Caxias do Sul, se formou aqui, teve uma escola de formação de dança em Caxias do Sul, depois migrou para São Paulo, trabalhou no Balé da Cidade e atualmente ela é assistente da direção do Balé da Cidade de São Paulo, né? Um cargo super importante. O Balé da Cidade de São Paulo é a segunda maior companhia do estado de São Paulo, né? E a Ana tem um trabalho, né, com dança, com pesquisa, é professora no curso de Ciências e Artes do Corpo da PUC de São Paulo, é curadora. Então, a gente também traz algumas pessoas para justamente mapear e relembrar de onde veio e o que estão fazendo. É nessa perspectiva que o movimento das ideias também se coloca, né? Carlinhos, dentro dessa linha do Conversas Coreográficas, né, a gente percebe que na cidade sempre tem espaços que são espaços de aprendizado de dança, que é uma outra pegada, né? Exato. Então ali tem aquelas pessoas que são professores de dança, que se ocupam nem sempre nem sempre de pesquisa. Fazem um trabalho, às vezes, dança de salão. A gente tem aqui um nome expoente no Brasil, que é o Carlinhos de Jesus, né? Teu xará. E outros nomes, mas são pessoas que muitas vezes estão ligadas mais à execução, né? E outros têm um trabalho que promove pesquisa, que estão em sinergia com outras, digamos assim, sutilezas, né? Sim. Da coreografia, do movimento e que expressam ideias. Como é que a gente faz essa diferenciação? Você que entende bastante, porque para nós que não entendemos nada, é difícil entender qual a diferença. Exatamente. A gente tem pessoas que andam nos dois caminhos, né? Trabalham com formação e trabalham com pesquisa e criação. Um exemplo bem pontual, e que é o nosso próximo convidado, o Matheus Brusa, ele tem um trabalho de formação no Ballet Margot, que foi criado pela mãe, né, a Margot Brusa. Então ele tem um trabalho lá de formação como professor e ao mesmo tempo ele tem a companhia Matheus Brusa, que também daí é o espaço onde ele, digamos assim, dá asas à criação, consegue viabilizar mais as suas ideias estéticas, artísticas, os seus conceitos sobre dança. Mas ele atua nas duas frentes, né? Ao mesmo tempo que Sigrid Nora, por exemplo, já trabalhou com pesquisa, né? Continua, vez que outra, coreografando, né? Ela não se diz coreógrafa, mas ela é uma super coreógrafa. E, ao mesmo tempo, segue num trabalho de formação, participando, digamos assim, do corpo diretivo do Festival de Dança de Joinville, que é um dos maiores festivais do mundo de dança. Então lá ela pensa formação e também
criação. Gislaine Saquete segue com a companhia de dança dela, a Quarta Parede, processos coreográficos aqui em Caxias do Sul, e também, nesse momento, já há um ano, né, esse é o segundo ano, em que ela trabalha também no Festival de Dança de Joinville, na parte que elabora, concebe todos os cursos que o festival vai oferecer. Então, passam por ela todas as propostas de cursos, sejam nas diversas técnicas, seja o balé clássico, o contemporâneo, o sapateado, o jazz. Então, cabe a Giz organizar todo esse cronograma, né, esse organograma dos cursos que vão ser oferecidos em Joinville. Então, são duas frentes também de atuação. E a gente, no dia a dia, quando a gente vai pensar e escrever sobre dança, no meu caso, né, no momento eu não estou em nenhum veículo impresso, mas enfim, se eu vir a escrever, eu vou pensar e vou mapear em que contexto se coloca aquele trabalho. Se é um trabalho justamente de formação ou se é um trabalho de criação. E aí a gente olha com dois pesos e dois valores, porque justamente entende qual é o ambiente em que isso está acontecendo. Vanessa Carraro também tem um trabalho de formação, ela trabalha na Escola Preparatória de Dança da Companhia Municipal de Dança aqui de Caxias do Sul, e ao mesmo tempo tem um processo de criação com as cirandeiras, né? Que daí é onde, digamos assim, usando uma expressão, onde ela pode viajar mais, onde ela pode, né, dar mais ares, soltar mais as suas ideias como criadora também. Então, é nessa perspectiva que as coisas se colocam também. Muito interessante a gente poder fazer essas análises. Vamos falar especificamente sobre o projeto, como ele nasce, como ele é possível ser viabilizado, sei que tem lei de incentivo também, e ele tem um formato, né, que é um formato dialogado. Vamos comentar um pouquinho sobre ele? Vamos sim. É importante você dizer que tem lei de incentivo para isso e justamente o projeto acontece porque ele foi selecionado no edital 2025 do Financiarte, que é o Fundo Municipal de Apoio à Produção Cultural, né? Então, o projeto foi selecionado no Financiarte, foi a melhor pontuação, diga-se de passagem, né? Que foi muito legal por eles reconhecerem a importância do que eu estou propondo. E o que eu estou propondo? 8 encontros mensais, toda última sexta-feira do mês, às 17 horas, lá no Zarabatana Café, no Centro Municipal de Cultura Henrique Ordovás Filho, para justamente conversar com essas pessoas, com cada uma dessas pessoas que eu selecionei. São pessoas que, por exemplo, não podem ter uma ligação com o poder, não podem ser funcionários públicos, né? Então, teriam algumas pessoas que poderiam estar no projeto, mas por essa cláusula de lei não podem participar. Mas, enfim, dentro dessa perspectiva, eu reuni essas pessoas e aí a pergunta principal que move o projeto é assim, o que move a criação na dança contemporânea? Quais são as ideias? Como é que tu trabalha? Como é que tu pensa? Como é que tu organiza os teus passos, a tua coreografia? Que ideias são importantes para ti enquanto artista, enquanto criador? É isso que a gente quer mapear e conversar com essas pessoas nesses encontros que vão acontecer, que estão acontecendo. Começou em março, né? E esse é o segundo encontro, agora na próxima sexta-feira, às 5 da tarde, lá no Ordovás, no Zarabatana Café, com o Matheus Brusa, que tem esse histórico que eu falei. Ele tem uma formação que passa justamente pela escola, né, de onde ele nasceu praticamente, ele se criou no linóleo, em cima de um linóleo, né, na escola no Ballet Bargot, e depois ele vai trilhar o seu caminho, passa pela Companhia Municipal de Dança, depois ele cria a própria companhia e está aí no mundo. O Matheus é uma das pessoas que é multipremiada no Festival de Dança de Joinville, já foi convidado a criar um trabalho especificamente para mostrar no festival. Então, e fora outras frentes de trabalho em que ele já foi integrante da comissão de avaliação do Carnaval de São Paulo, né? A gente chama, como é que chama? O júri, né? O avaliador. O avaliador, aquelas pessoas que avaliam, e ele também já trabalhou nisso, então
tem essas experiências que a gente vai tentar mapear na nossa conversa lá na sexta-feira. É aberto ao público? Aberto ao público, todo mundo que quiser chegar, é só chegar, né? O Zarabatana, a gente sabe, tem uns cafés ótimos, né? Tem uns sucos maravilhosos, então É um ambiente é agradável, com um ambiente exposições. agradável e a gente faz essa conversa entre 5 e 6 da tarde, mais ou menos. E outra coisa importante, que é justamente na perspectiva do registro, é que a gente grava essas conversas e lança num canal do YouTube para que elas fiquem como um registro mesmo, como um material de pesquisa para quem quer ouvir essas pessoas. Aí a gente tem um canal específico no YouTube, que é o Conversas Coreográficas, onde a gente, por exemplo, a conversa, a entrevista, né, o bate-papo com a Verônica, já está lá no canal, então quem quiser conferir, pode entrar no canal no YouTube, busca Conversas Coreográficas e vai encontrar lá a primeira, né, a nossa primeira entrevista, o nosso primeiro encontro com a Verônica. E 1º assim, de 8. o 1º de 8, exatamente. E assim a Perfeito. gente segue até o mês de outubro. Outubro, né? Que começou com a Verônica e termina com a Vanessa Carraro. Deixa eu Exatamente. só pontuar aqui antes de fazer um intervalo. Essas conversas, né? É uma espécie, não é bem uma entrevista, né? É um bate-papo, porque entrevista ela é muito focada, né? É um bate-papo, justamente é isso. Como eu conheço todas as pessoas, né? Ainda bem. Então eu sei por onde andar, né? Por onde começar, né? Verônica, por exemplo, é uma pessoa que, né? No primeiro encontro, é uma pessoa que nasceu no Equador e começou a fazer balé clássico lá de menininha. Então ela tem toda uma formação de balé clássico. Então, na conversa, eu não podia deixar de buscar essa referência para a gente conversar e como isso depois vai se misturando nas linguagens que ela vai pesquisando com o Ney Moraes, que é o seu, né, marido que já faleceu, e como ela também organiza isso na criação da Companhia Municipal de Dança com a Sigrid Nora e cria também a sua linguagem e hoje, né, trabalha no universo acadêmico, né, é doutora em filosofia e tem, né, inclusive um grupo de pesquisa sobre dança, né, corpo, poder e gênero. Então, essas nuances. Então, eu vou mapeando por onde dá para conversar. Num bate-papo descontraído, super tranquilo, não é aquela, assim, tô com uma fichinha na mão e faço a próxima pergunta. Isso é importante, tu sabe disso, tu é uma entrevistadora excelente, uma grande jornalista, uma grande entrevistadora aqui em Caxias do Sul. A gente tem que estar atento ao que a fresta da conversa abre, né? E por onde a gente pode caminhar um pouquinho mais. Pra sair do óbvio, né? Exatamente, para sair do óbvio. É nesse contexto que né, que as conversas coreográficas acontecem. Sensacional, gente. Fica um convite para quem não tem programa ainda para sexta-feira. Fica um Exatamente. programa, além de estar num ecossistema super agradável de cultura, que é o Ordovás, tomar aquele cafezinho gostoso, convidar os amigos, as amigas para ir participar. Já assiste o Conversas Coreográficas ao vivo, com a mediação do Carlinhos, né? Um bate-papo do Carlinhos e o convidado, e depois está no YouTube. Toda vez que tem um encontro, se entrega aos participantes este folheto, né? Exatamente. Assim como quando a gente vai numa ópera, olha que coisa bacana, né? A gente vai, sei lá, numa peça de teatro que tem música, tem partitura, os produtores, normalmente, eles nos presenteiam, né? Faz parte dos projetos, porque é um complemento. Exatamente. É um complemento, né? Como é que funciona esse folheto aqui? Eu ganhei um, já achei maravilhoso. Exatamente. A ideia disso é justamente como tu falaste, né? A gente vai numa ópera, numa peça de teatro e tem o libreto, tem, né, o programa, né? Então eu organizei aqui todos os entrevistados e aí para cada um deles, justamente eu fiz essa pergunta que é o mote, né? O que move, como é que a gente acha o DNA da criação? E cada um deles respondeu da sua maneira, com a sua, né? Com como o seu conceito está estabelecido ali. E ao mesmo tempo eu deixo uma breve biografia sobre quem é essa pessoa e como ela trabalha. Então, os textos vieram de diferentes maneiras. A Ana Teixeira, por exemplo, ela fez o texto dela só com perguntas. Então é super interessante, porque ela jogou um monte de perguntas que, obviamente, vão ser por onde a gente vai caminhar na nossa conversa em setembro. Então, esse é justamente um material que a gente, inclusive, vai deixar via SMED nas escolas, para que fique, né, disponibilizado, para que as outras pessoas, né, possam ter acesso a essa informação no velho material impresso, gráfico, que tá bonito, designer gráfico Bonito. do Marco Verde. Então,
a gente deixa isso como justamente uma lembrança para a pessoa carregar um pouquinho mais do projeto para casa, para guardar, para ter como referência. Que o impresso ainda é uma coisa importante. A gente voltou a apreciar a fotografia impressa. A É gente gosta verdade. de ter um material para a gente poder olhar, porque a linguagem, seja ela visual ou falada, em algum momento ela se perde, né, Carlinhos? Agora, Sim. o texto escrito, não é à toa que Gutenberg que inventou a prensa, Aham. né? E até E hoje revolucionou a e humanidade, né? revolucionou a humanidade. Eu vou pedir licença aqui quem está conosco. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. A gente segue aqui mais um pouquinho com o Carlinhos. Já que ele veio até aqui, eu vou aproveitar para além do projeto, né? A gente entendeu agora como o projeto funciona. Ponto. O convite está feito. Sexta-feira, segundo episódio de 8. Então, todo mês, a última sexta-feira de cada mês, as pessoas podem ir lá no Zarabatana e conferir a programação do Conversas Coreográficas. Mas agora a gente vai tentar entender as costuras que se faz da dança, da leitura, da crítica da dança, de tentar entender o corpo em movimento, que não é só a dança como a gente entende. A Sim. gente dança quando a gente caminha, a gente dança quando a gente contempla, a gente dança quando brinca com criança. A gente está o tempo inteiro dançando e não se dá conta. E é dessa dança, como ela se conecta com o nosso tempo, qual o papel dela com o nosso tempo, quais os fenômenos que acontecem para os quais a dança pode ser o antídoto ou a dança passa a ser reprimida. A gente vai entender um pouquinho disso com o especialista logo depois do intervalo, portanto, não sai daí. Tua rádio. O respeito é fundamental para que possamos coexistir em paz uns com os outros e entender que as diferenças nos fazem especiais. Cada religião tem as suas crenças e todas merecem ser respeitadas. Tua rádio, para uma cultura de paz. 9h46. Tua essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 19 graus. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. O Meu Rio Grande está diferente e com a tua participação vai ficar ainda melhor. Está aberta a consulta popular, uma ação do governo do estado em parceria com os conselhos regionais de desenvolvimento. Até o dia 17 de maio você pode acessar o site consultapopular.rs.gov.br e encaminhar propostas relacionadas a demandas locais e investimentos em diversas áreas. As sugestões serão debatidas em assembleias regionais e as mais votadas serão colocadas em prática. Ao total, serão investidos 60 milhões de reais nas propostas selecionadas. Participando da consulta popular, você fortalece o desenvolvimento regional e ajuda a construir um Rio Grande ainda melhor. Lembrando, envie suas sugestões até o dia 17 de maio pelo site consultapopular.rs.gov.br. Governo do Estado, Meu Rio Grande, tá diferente. Pode chegar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta segunda, dia 20. Queijo mussarela pedaço, R$ 39,90 ao quilo. Filé de peito de frango congelado, R$ 14,90 ao quilo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. No Brasil, acontecem 76 tentativas de golpes digitais por minuto. E um deles é a falsa central de atendimento, em que um suposto colaborador do Sicredi entra em contato alegando problemas na sua conta e exigindo que você execute procedimentos com urgência. Isso nunca acontece. Na dúvida se é golpe, fale com seu gerente do Sicredi ou com nossos atendentes por WhatsApp ou nas agências. Sicredi é ter com quem contar e confiar.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Nove h 49, voltando aqui com o programa Temática de hoje, dia 21, a gente está falando aqui sobre dança, né? A partir do projeto Conversas Coreográficas, que é um projeto com lei de incentivo aqui pelo Financiarte em Caxias do Sul, aberto ao público. São 8 episódios gravados e também é ao vivo, ponto, né? Nessa versão ao vivo se grava para depois jogar lá no YouTube, YouTube/Conversas Coreográficas. Pronto. Exatamente. Então, o primeiro episódio já foi. O proponente é o Carlinhos dos Santos, que é especialista na área, e ele conversa, né, com as pessoas que ele selecionou. São 8 convidados. A partir disso, que já está lá no primeiro bloco desse programa aqui na rádio hoje, a gente retoma com o Carlinhos para falar sobre agora aqueles fenômenos, né? Carlinhos, você falou que a tua primeira convidada, a Verônica, ela lá onde morava fora aqui do país, ela já era da dança desde pequenininha do balé, né? E a gente percebe que o balé clássico hoje, ele vem decaindo na preferência de quem vai aprender, vai praticar Sim. dança. Sim. E aí outros movimentos foram sendo criados. Tem aqui o funk, tem o K-pop, que ganhou muita força no mundo, né, a partir de produtos culturais que vieram lá da Coreia e assim por diante. Como a dança também, na linha do tempo dela, ela vem se modificando e como ela se transmuta nesses novos formatos? Exatamente. Então, você falou uma coisa interessante, que é o balé clássico e as suas questões. Caxias do Sul, a história da dança em Caxias do Sul começa justamente com o balé clássico. No final dos anos 40, surge a Escola Municipal de Belas Artes, a EMBA, que tem curso de pintura, curso de música e balé clássico. Começa ali a história da dança em Caxias do Sul. Não era nem dança, era balé clássico. Balé clássico, justamente. E o balé clássico, ele surge lá no século XVII, na corte do rei Luís XIV, como uma dança cênica, uma dança de representação de personagens, né? Então, tudo era feito voltado para o rei. O bailarino não podia ficar de costas para o rei e para sua corte. Então, eram todos movimentos frontais ou, no mínimo, laterais. E aí, à medida que o mundo se complexifica e as pessoas que fazem dança também começam a olhar para o entorno e dizer, peraí, por que eu tenho que ficar preso a uma sapatilha de ponta? Inclusive, né, deformando o meu corpo, deformando, né, os meus pés. E aí, por exemplo, a gente tem um recorte no tempo e surge uma bailarina chamada Isadora Duncan, no começo do século XX, que tira as sapatilhas, começa a dançar em espaços públicos, na praia, em praças, e aí ela justamente tira a dança desse lugar, entre aspas, sacralizado e cheio de normas, por isso que o balé clássico, hoje em dia, talvez não seja a linguagem mais buscada pelas novas gerações, porque ele é cheio de regras, ele é cheio de movimentos, ele tem que reproduzir a exaustão, o mesmo movimento, as mesmas linhas, os mesmos pas de bourrée, enfim, os nomes lá que justamente vêm da França, né? Que Plié. O plié, Só conheço exatamente, o plié. exatamente. Então, surgem outros pensamentos para a dança, justamente porque o corpo, que é o corpo que dança, que é o corpo que pensa, começa a olhar para o mundo de uma forma diferente e vê que a dança pode ocupar outros espaços, outros lugares. Aí temos uma Nova York no fim dos anos 60, onde os bailarinos começam a subir em edifícios, né? Então, tem toda uma série de movimentos em que a dança começa a olhar para o mundo e fazer perguntas, fazer reflexões, fazer críticas sociais ao mundo que está estabelecido. Então, tem danças que falam, né, que se colocam justamente contra a guerra, danças que se colocam contra a homofobia, a transfobia, né, todos... Né, Trabalho escravo análogo à escravidão. Trabalhos análogos à escravidão. Então, justamente tem uma série de questões que são colocadas. Ano passado, o Balé da cidade de São Paulo, onde a Ana Teixeira trabalha,
coreografado pelo Alejandro Ahmed, que é um coreógrafo que atualmente está na direção artística do Balé da cidade de São Paulo. Eles criaram um Requiem, que um Requiem é uma dança para os mortos, né? Um Requiem é uma peça que é uma genuflexão a alguém que partiu. E eles fizeram um Requiem e levaram para o Festival de Dança de Joinville. E foi polêmico, porque algumas pessoas, inclusive manifestações na Câmara de Vereadores de Joinville, disseram que aquela era uma dança satânica. Por quê? Porque o movimento, porque o coreógrafo colocou, além de todo um figurino preto, colocou várias questões, várias incomodações, né, expressadas pelos movimentos corporais sobre o mundo, sobre guerra, sobre a condição humana, sobre as questões que nos atravessam, justamente, que a gente volta lá ao começo da nossa conversa, questões das polaridades, né, do mundo contemporâneo, dos sofrimentos, das exclusões, das invisibilidades. Então, a dança vai pensando o mundo no decorrer da sua história. Ela não vai ser digamos assim, na minha opinião, né, a boa dança, ela não vai se conformar. Ela vai se inconformar, ela vai estar sempre fazendo passos, movimentos e questionamentos o tempo inteiro. Por isso que ela é significativa para as pessoas e eu acho significativo como um processo artístico para pensar o mundo. Certamente. Eu estou me encaminhando aqui para o finalzinho dessa etapa. Se o Carlinhos topar, vou segurar ele mais uns minutinhos aqui, porque ainda tenho 2 perguntas, mas eu tenho compromisso com notícias da hora, ele sabe disso, né? Então, Sim. Em 1 minutinho e meio, eu só quero fazer aqui uma ponderação. Hoje é o feriado nacional de Tiradentes. Todo mundo lembra, né, que ele foi um herói brasileiro da Inconfidência Mineira, né, que buscava liberdade. Então, hoje é um dia que a gente, como brasileiro, faz um feriado pensando nas liberdades necessárias, né? Ontem nós fizemos um programa com o Ronaldo, aqui às 11 horas, Ronaldo Velho Bueno, que o Carlinhos conhece, é jornalista também, pensando assim, o que é essa tal de liberdade? A gente realmente é livre? Então, hoje também foi pensado essa entrevista com o Carlinhos, não foi à toa, né? A gente pensou que linkar os movimentos de dança como movimentos de ideias em ação no mundo contemporâneo também são formas de expressão de liberdade ou em busca de liberdade. Então é um pouquinho disso que a gente está falando também, só para deixar pontuar, mas por que a gente não fala disso? Eu poderia trazer alguém para falar sobre a história. Quem foi Tiradentes? Mas a gente já fez isso e outros veículos vão se ocupar disso hoje. E pouca gente está se ocupando dessas sutilezas. Como é que a gente está hoje buscando, reivindicando o direito a uma liberdade que seja realmente uma liberdade com protagonismo? E não há, Carlinhos, forma de encontrar essa liberdade. Nós já vivemos outros momentos históricos em que foi através, ou pelo menos com uma presença forte da arte. Exatamente. Né? A Renascença está aí para mostrar, né? A Renascença está aí para mostrar. Concorda? Concordo, exatamente. Em grau, número e gênero, pelo visto. Exatamente. O Robinson Cabral, que é um parceiro meu de muitos trabalhos que tu também conhece, faz outros projetos que a gente divulga, ele fala assim que a cultura é aquilo que já está posto estabelecido, que é um pacto de convivência. A arte, ela surge para desestabilizar, para questionar, para incomodar, para se indignar com várias questões. É por isso que ela é fundamental para a vida da gente. Eu vou fazer aqui mais um intervalinho, tenho realmente compromisso com as notícias e a gente volta já. Não sai daí. Atenção, emissoras da tua rádio. Em 5 segundos, formação de rede. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio.
Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde e telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Adquira vinhos, espumantes e sucos Frei Fabiano de Vila Flores na Banca Rio Branco, que fica ao lado do estacionamento da Igreja dos Capuchinhos. Quer saber o que tá rolando agora? Liga o rádio, notícia quente, música nova, esporte ao vivo e entretenimento o dia inteiro. No celular, no carro, no streaming, na academia, no trabalho. De graça e em todos os lugares. Rádio, é só ligar. Uma campanha, Aberte e Agete. Sol no céu, estilo no olhar. Dias de sol pedem óculos da Ótica Martinato, que combinem com você. Na Ótica Martinato, você encontra as melhores marcas e modelos em armações e óculos de sol, ficando assim protegido nessa nova estação. E ainda aproveita os melhores descontos à vista, ou no cartão, em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Um feliz verão para você. Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Notícias da hora. O Brasil e o mundo. 10 horas. Notícias da hora. Oferecimento Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Um corpo foi localizado no rio Uruguai, na divisa entre os municípios de Iraí, no norte do Rio Grande do Sul, e Palmitos, Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros de Palmitos, o corpo foi avistado por pescadores que acionaram as equipes de resgate. A retirada do corpo da água contou com o apoio das embarcações utilizadas pelos pescadores, além da atuação da Brigada Militar e dos bombeiros. Ainda conforme a corporação, o cadáver já estava em avançado estado de decomposição e, pelas características observadas, há indícios de que estivesse na água havia cerca de 2 dias. O Banco de Brasília informou que assinou um memorando de entendimento com a gestora Quadra Capital para estruturar um fundo de investimento voltado à transferência de ativos atualmente detidos pela instituição. Os ativos envolvidos na transação têm origem em operações recebidas pelo Banco de Brasília do Banco Master. Segundo o banco, a operação tem um valor de referência de até 15 bilhões de reais. Desse total, entre 3 bilhões e 4 bilhões devem ser pagos à vista. O restante, estimado entre 11 bilhões e 12 bilhões, será convertido em cotas subordinadas do fundo, que será criado para administrar e monetizar esses ativos. Tudo parece impossível até que seja feito. Tua Rádio, presente na tua história. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça que o Irã violou o cessar-fogo inúmeras vezes. O comentário foi publicado em sua rede social. As negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, marcadas para acontecer no Paquistão, seguem incertas, enquanto o prazo para o fim do cessar-fogo se aproxima do fim. A trégua acaba na noite desta quarta-feira. Notícias da hora. Oferecimento Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Notícias da hora. Uma produção da Central de Conteúdo da Tua Rádio. Notícias da hora. O Brasil e o mundo. Próxima edição, às 11 horas. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Quando surge uma oportunidade ou uma necessidade no seu negócio, a agilidade faz toda a diferença. Com o Banrisul Giro Digital, sua empresa contrata crédito parcelado diretamente pelo app Banrisul ou Office Bank, de forma 100% digital, sem precisar ir na agência. Os recursos são liberados rapidamente, com pagamento em até 12 parcelas mensais. Banrisul Giro Digital, mais autonomia, previsibilidade e praticidade para a sua empresa. Você está ouvindo a tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. 10h04. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. 19 graus. Quando o cuidado é levado a sério, o resultado aparece. A Unimed Serra Gaúcha recebeu novamente nota máxima no IDSS, uma avaliação oficial da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pelo 7º ano consecutivo, somos a melhor operadora de saúde da região e estamos entre as melhores do Brasil. Esse resultado comprova nosso compromisso diário com a qualidade, o cuidado e a segurança de quem confia em nós. Unimed Serra Gaúcha, excelência que se renova. Rede Tua Rádio. A frase do dia. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Se existe vida, existe um único destino, a felicidade. Ninguém veio para este mundo para viver na tristeza. Todos nós recebemos o dom da vida e, junto com o dom da vida, fomos destinados à felicidade. Às vezes a palavra destino, ela é entendida ou concebida de tantas maneiras, mas só tem um significado, o destino. Só tem um destino que vale a pena tomar conhecimento e também vale a pena internalizá-lo. Ser feliz é o nosso destino. Mas como eu vou ser realmente feliz? Como construir a felicidade? Na medida em que a gente constrói a felicidade dos outros, nós também estamos construindo a nossa felicidade. Tem gente muito triste na vida, mas se nós olharmos para aquela pessoa e entendermos um pouco como ela está vivendo, nós vamos ver que a tristeza dela é justamente o resultado de não ter feito ninguém feliz. Quando a gente faz a outra pessoa feliz, olha só o que a felicidade faz conosco. Ela vem para nós também. Isso é bonito, isso é maravilhoso, isso é dinâmico. Para que odiar? Por que desejar o mal do próximo? Se existe o próximo, só tem uma coisa que eu posso fazer: amá-lo, amar o próximo e amar também quem não nos ama. É um desafio grandioso, mas que vale a pena. Nossa, e como vale a pena! A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. A frase do dia. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Voltando aqui ao programa, não posso deixar rodar música, senão cai minha live, né? Retomando aqui pelo rádio 560M, 79.9 no FM, mas também simultaneamente com transmissão ao vivo aqui do estúdio com imagens deste programa, dessa entrevista especial sobre dança, né? Sobre ideias em movimento, sobre o projeto Conversas Coreográficas, a partir, né, dessa proposição do jornalista cultural, também formado em história, especialista em dança, enfim, crítico de dança reconhecido, Carlinhos Santos, aqui de Caxias do Sul, radicado aqui em Caxias do Sul. Você não é natural de Caxias, né? Não sou. Sou natural de Erechim. Erechim. E estou em Caxias desde 2003. Uma vida. Praticamente. Radicado em Caxias do Sul. 10:08, retomando aqui o nosso papo, Carlinhos, e aproveitando o gancho, né? Hoje é um dia em que o brasileiro para no feriado de Tiradentes, que a gente está lembrando aqui um herói, né, das liberdades, dos vários momentos históricos que o Brasil viveu buscando liberdade. Ponto. Nessa linha de raciocínio, a gente fez um link com a dança, né? Como uma ideia em movimento que também busca liberdade. Você contou a história, né, da origem da dança, lá da corte de Luís XIV, Exato. com o balé clássico, como isso vem se decodificando. Eu tenho duas perguntas que ficaram aqui, Carlinhos, que eu quero te fazer. Uma delas tem a ver com o teu fazer a partir também da dança, né? Tu és um jornalista especializado em cultura. E nós vivemos um tempo, Carlinhos, que marcado por vários fenômenos. Um deles é vivemos até aqui com as especialidades, né? Todo mundo tinha que ser especialista, muito especialista. Médico era só neurologista, só olhava o neurônio, né? Só olhava o cérebro, não olhava as outras coisas. E assim sucessivamente. Então a gente veio até aqui com muitas especialidades. Mas nós vivemos agora um tempo em que as especialidades também foram caindo, mais uma vez, né? A gente voltou aqui a fazer um círculo mais das coisas mais amplas. E isso também afetou, por exemplo, o jornalismo cultural, que hoje é difícil ter algum veículo que tenha um editorial de cultura. Bem difícil, né? Sim. Quase não tem. A gente vem desde o final dos anos 80, né, nos anos 90 e a partir dos anos 2000, principalmente, a gente vê o fim dos espaços para o jornalismo cultural. A gente vê o fim dos cadernos culturais, né? Não existem mais cadernos. Alguns veículos ainda, né, no centro do país ainda mantêm o seu segmento específico, né? Este é o caderno de cultura, né? Mas não é só um fenômeno de cultura, a gente vê a mesma coisa acontecendo em economia. Economia um pouco menos, mas política, cidades, também foram enxugando, né? Sim, é porque no caso da economia, né, a gente sabe em que sistema a gente vive, né? E por isso que ele se mantém ali como um espaço importante, né? Aliás, tem publicações que são específicas só de economia e essas permanecem. O que eu quero dizer com isso é que, e fazendo um link com a dança, é que a dança, ela se manifesta nestes movimentos sociais. Sim, nestes exatamente. Fenômenos. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Quando nós contemporâneos, vemos fenômenos como Madonna, por exemplo, vemos fenômenos como Rihanna e, sei lá, Anitta, né? A gente vê esses fenômenos que explodem e que movem um jeito de pensar o mundo a partir dessa inspiração, que é um jeito expresso. Teve lá aquele momento também, eu não vou lembrar dos atores, ou vou me lembrar, James Dean, né? O rapaz que era o rebelde sem causa. Isso, ponto, rebelde sem... São manifestações que se expressam nas artes, mas que também fazem... Elas são fruto de um tempo, ponto. Exato. Nesse sentido, quando a gente fala das especialidades ficando enxutas e diminuindo para depois reaparecer de um outro jeito, isso é histórico, a dança ela tem feito um pouco isso, né? São fenômenos que começavam, por exemplo, com sei lá, break, com funk, e que começam bebendo nas fontes onde acontecem essas artistas todas que eu mencionei, esses artistas, eles vão lá onde as coisas estão acontecendo, nas vilas, nos bairros, nos bailes, vão naqueles lugares onde os jovens estão fazendo aqueles movimentos, eles bebem aquela fonte, voltam para suas coreografias, colocam purpurina, vou dizer assim, purpurina, todo mundo entende que é tecnologia, embelezam e criam um fenômeno, um movimento. O Brasil que teve vários movimentos na música, nas artes, na dança, na expressão de pintura, que vem disso. Que momento, no teu entendimento, Carlinhos, a partir da dança, nós estamos vivendo hoje com essas reconfigurações a partir do corpo, a partir das ideias? Sim. A gente está num momento em que a dança contemporânea se preocupa justamente com algumas questões pontuais,
que são as questões que mobilizam, eu acho que esse final, né, esse novo século, que são as questões periféricas. Periféricas até ali, né? Porque, na verdade, o Muniz Sodré tem uma fala que eu acho super importante, que ele diz que as periferias são os novos centros, ou seja, é desses lugares diaspóricos, de distanciamento, de falta de pertencimento ou de reconfiguração das ideias sobre colonialismo, sobre imperialismo, né? Sobre gerações, né, que foram escravizadas. Então, são questões que têm mobilizado a dança, né? Questões... É como se fosse a história passada limpo. Uma revisão, exatamente. O decolonialismo, né, que é um fenômeno que é super importante e que a dança está atenta a isso, ela justamente busca outros vetores de informação, outros vetores de conhecimento. Então, não à toa, por exemplo, agora há pouco aconteceu a Mostra Internacional de Teatro MIT em São Paulo, que tinha, assim, muitos, mas muitos mesmo, trabalhos vindos de África, né? Então, é desses territórios que foram colonizados que agora a gente tem que parar de ouvir o discurso do vencedor, do colonizador, para ouvir o discurso, a cultura, o movimento, as informações, as apreciações dessas outras pessoas que foram, por muito tempo, né, invisibilizadas, sufocadas, oprimidas, né, tolhidas de sua liberdade. Então a dança vem andando por esse caminho, justamente pensando em questões das sexualidades, questões raciais, questões étnicas. Então todas essas questões, né, na verdade antirraciais, né, tem que ser, não tem que ser só contra o racismo, tem que ser, né, antirracial, né? Então, são questões que têm mobilizado o pensamento da dança no mundo inteiro, praticamente. Olha que interessante, isso é um fenômeno global, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Carlinhos, é que nós vivemos um fenômeno também que é muito interessante, que é o passo em que nós nunca, como humanidade, tivemos tanto acesso, assim, à exposição, né? Nós podemos nos expor de forma amplificada nas redes sociais, na Sim. internet, é um amplificador direto que todo mundo tem acesso, né? E usa da maneira do seu bel prazer. Porém, isso nas redes sociais, então as pessoas fazem dancinhas gravadas, adoram se O expor. TikTok ali, né? Isso, elas fazem mil coisas, gravado. Aham. Quando se propõe num baile, por exemplo, as pessoas não tiram mais para dançar, elas não se abraçam mais tanto. Os jovens falam que tem. Não é a Beverly de novo, né? Isso é estudo já, é fenômenos Colocados. estudados, isso. Tem fobia social, presencial. Sim. Não querem tocar, não querem se relacionar, tem vergonha, tem medo. Então, olha que coisa incoerente, né? Que é uma marca do nosso tempo. Uma super exposição online, mediada, gravada, né? Naquele espaço, e quando é presencial, um medo enorme do outro. Um medo enorme do Sim. outro. Como a dança está a favor de acomodar esse fenômeno? Exatamente. Tem um escritor cujo nome eu não lembro, mas eu lembro do nome do livro, que chama A Geração do Quarto, que é justamente isso, né? No quarto, eu, pelos meus aparatos de mídias, né? Eu danço, eu falo, eu coloco coisas, né? Esse universo para o bem e para o mal que a grande rede chamada internet, né, nos coloca. Hugo Monteiro Ferreira. Hugo Monteiro Ferreira, exatamente. Ele já esteve em Caxias do Sul. Ele é uma figura muito importante que tem pensado as novas gerações a partir desse contexto do isolamento, né? Da fobia social, né? O Japão tem um fenômeno, né, que é muito preocupante, que denominam essas pessoas de hikikomori, que são as pessoas que vivem praticamente no quarto. A convivência com o pai, com família, é quase nada. Eles se recusam a frequentar escolas, se recusam a isso que tu diz, a estar nos ambientes de convívio coletivo, né? Porque justamente é um fenômeno do individualismo, da individualização, justamente por talvez a insegurança
para o afeto, para o encontro, para o convívio. E aí a dança tem muito isso, tem feito muito isso. Gislaine Sacchetti, que é uma das nossas convidadas, tem se proposto a fazer isso como um espaço da festa, do encontro, de que a dança tem que reverberar no público. O público faz ela acontecer também. Tem que ser tocado, tem que ser mobilizado. Então, tem essa preocupação também, justamente nessa perspectiva, e isso acontece aqui em Caxias do Sul, quando a Gi Sacchetti fala que, justamente, eu vou ler até, a obra coreográfica, a obra de dança, emerge como espaço de troca, produzindo subjetividades e deslocando o que é dado como correto. Erro, ação e falibilidade tornam-se potências do processo. Então, é justamente isso. A gente é passível de erro, sim, somos humanos, né? Temos os nossos medos, as nossas instabilidades, mas a gente está ali no espaço da dança, no espaço do espetáculo, no espaço do encontro, para justamente trocar, para justamente reverberar aquilo que está acontecendo. E isso é um dado cultural. Quanto mais repertório eu tenho, mais eu posso fazer trocas, posso estabelecer relações e aí conversar com o mundo e me encontrar com as pessoas e fazer com que isso seja um espaço de convívio e de saúde social, digamos assim, né? Que é muito importante. Carlinhos, para fechar a entrevista, agora sim, efetivamente a última pergunta que eu tenho para ti, ela tem a ver com essa ideia que eu tinha mencionado antes, que a gente dança muitas vezes sem saber que está dançando. Quando a gente está caminhando de uma maneira mais contemplativa, quando a gente está no carro balançando a cabeça com um som bacana, quando a gente está embalando uma criança, quando está, sei lá, contando, brincando com criança, a gente às vezes faz danças e a gente não está muito consciente disso. Então, eu queria te perguntar, assim, sobre o lugar da dança na vida cotidiana das pessoas, para além dessa questão que é a manifestação através da pesquisa, a manifestação até a partir de uma companhia de dança. É essa que gera tudo isso, que é o pano de fundo. Exatamente. É o corpo vivido, o corpo à deriva, no ambiente da cidade, no ambiente do cotidiano. É esse corpo que está justamente se movimentando a partir das fricções, dos apelos que vêm do externo e respondendo isso, com balançando a cabeça, fazendo, dançando, andando de forma mais descontraída, mais balançada. A gente tem, estudos históricos sobre antropologia, dizendo que o corpo brasileiro em específico, e a dança brasileira é o corpo que ginga, porque é o corpo que se faz, por exemplo, na subida do morro, né? Na favela, que tem uma escadaria, depois tu tem uma rampa, depois tu tem uma quebrada, então tu vai organizando o teu corpo de acordo com o ambiente, com o espaço, e vai respondendo ao espaço com o teu corpo, com a tua forma de pensar, com a tua forma de se colocar no mundo. Então a gente precisa dançar cada vez mais, por isso que a gente acredita na dança como um espaço de vida mesmo. Rio de Janeiro gerou alguns fenômenos, vários, ponto, né? Vários. Até porque foi um momento que foi capital do Brasil também, faz sentido, né? Mas teve lá o baile charme, precursor do funk, né? Aqui teve do Brasil. O passinho depois. O passinho, isso. O hip hop. Sim. Aqui em Caxias do Sul, a gente pode dizer, a gente aqui em Caxias do Sul também tem as danças tradicionais. Não estou falando só das danças que são mais modernas, né? Mais contemporâneas. Tem as tradicionais, a gaúcha, dança de salão. Mas aqui em Caxias do Sul, o que daria pra gente dizer, né? Se lá no início da história foi o balé clássico, o que a gente poderia dizer que que dança representa o nosso momento em Caxias do Sul? Eu acho que a dança que representa o momento em Caxias do Sul é a dança que é justamente pensada para o encontro, para o convívio, né? Para além da simplesmente apresentação, da representação. Ela é a dança que convida para, como diz a Gislaine, para o encontro, para a festa, para a parceria,
para estar junto, né? É a dança que se abre para que as pessoas entrem junto na roda, na ciranda, enfim, Vanessa Carraro vai muito por esse caminho também. Então é a dança que nos permite nos encontrarmos e fazer desse encontro uma potência de vida. Eu acho que é nesse caminho que a gente... Claro que a gente tem, por exemplo, agora vai vir a Semana da Dança em Caxias do Sul, que é organizada pela Unidade de Dança, e quem abre é um espetáculo de tango vindo da Argentina, com a Ballroom Companhia de Dança, que é uma companhia de dança de salão do Giovanni. Do Giovanni Monteiro, exatamente. Que é um baita coreógrafo Exatamente. também, né? Então, tem isso. Então, tem essa especialidade, né? E tem as outras que também a gente vai ver no decorrer da programação, as diversas escolas de dança de Caxias do Sul, com as suas, né? Com seus jeitos de dançar, com suas linguagens, uma mais puxando para o jazz, uma mais puxando para o hip hop, outra mais puxando também para dança moderna, que é uma mistura do clássico com algumas variações, né, de posturas mais contemporâneas. E é isso tudo. Toda a dança que se faz é dança contemporânea, porque está situada no mundo contemporâneo. E aí ela escolhe questões para pensar, formas de se movimentar e linguagens específicas para dizer o que ela quer dizer. Enquanto eu disse que ia ser a última pergunta, mas eu tenho mais uma que me surgiu agora, que a gente me perdoe. Enquanto nas periferias a gente percebe muito forte o hip hop e o funk, nos mais centros, assim, uma questão um pouco mais comercial, tem o fenômeno do K-pop, né? A dança do K-pop. O que aconteceu? Qual é a tua leitura do K-pop? Por que colou tanto com a gurizada? Colou justamente porque é é um país, uma sociedade que investiu em cultura, né? Que se afirmou culturalmente. Eles venderam, a gente comprou. Exatamente. Quando justamente tu cria todo um ecossistema para que aquilo seja importante, relevante e forte, ele passa a ser uma linguagem que é reproduzida, né? Cada vez mais. Ele vira um meme, uma informação viral. E aí é por isso que a gente vê o K-pop sendo feito aqui na periferia de Caxias do Sul. A gente vê o K-pop sendo também uma linguagem de trabalho na EPD, por exemplo, né? Então, é porque a gente não está isolado no mundo. E as linguagens, os discursos que se tornam cada vez mais potentes dentro desse universo das grandes mídias são reproduzidos cada vez mais e se afirmam como uma informação relevante para o mundo contemporâneo. A gente falou que a gente tem aqui apresentações tango da Argentina, K-pop da Coreia, hip hop das América do Norte, de uma forma geral, Sim. né? Que, claro, tem as nossas influências. E o Brasil? O que o Brasil vende como dança? O Brasil vende como dança uma dança que é uma dança desprovida de recursos rígidos. É uma dança mais fluida. É uma dança justamente que tem esse corpo que é um corpo permeado pelas informações sociais. Tu citaste o Rio de Janeiro como um lugar de muitos movimentos de dança, e quando eu falei do corpo que ginga, esse estudo justamente nasce no Rio de Janeiro, a partir da perspectiva do olhar do corpo que sobe o morro, que sobe a favela. Então, esse corpo brasileiro, que é um corpo que ginga, que é um corpo atento ao seu contexto e como eu vou sobreviver a ele. Então, é uma dança de sobrevivência também que a gente faz aqui no Brasil. Olha que interessante. Carlinhos, quero te agradecer muito a presença aqui, viu? Eu que agradeço, Beverly. Muito obrigado pelo espaço. É sempre bom estar aqui no Temática. Também, uma manhã deliciosa aqui com o Carlinhos dos Santos. Lembrando que tem o Conversas Coreográficas. A próxima edição, então, é sexta-feira agora, no Zarabatana, a partir das 5? A partir das 5 da tarde, conversa com o Matheus Brusa. Todo mundo convidado. Gente, eu fico... Convidado. Perfeito. Obrigado. Eu fico por aqui, tem um intervalo, tá certo? Depois a gente volta com música e esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no